Um grande abraço para você que mais uma vez está ligado aqui conosco no nosso canal do Grupo Espírita Mensageiros, onde mais uma vez iremos refletir um pouco sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa refletir, para que a gente possa analisar os nossos atos e buscar forças para mudar aquilo que precisamos mudar em nós nesse nosso dia a dia. Nós estamos aí no mês de dezembro, já há bastante tempo, afastados da nossa casa espírita presencialmente, fisicamente, mas temos nos encontrado espiritualmente durante o nosso desdobramento, temos nos encontrado virtualmente, nessas oportunidades em que eu, a nossa companheira Marta, o nosso irmão de ideal Edson, temos trazido aqui a cada semana uma reflexão para que exercitemos a nossa espiritualidade, para que exercitemos o nosso aperfeiçoamento íntimo e assim busquemos crescer, melhorar e avançar no nosso espírito, no nosso convívio social, no nosso convívio familiar, como nos diz a Maria Amélia, a nossa mentora espiritual da nossa casa espírita, para que possamos fazer a diferença no bem onde a vida nos colocar. Eu acho que é bem isso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do amor, um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante porque vem falar sobre esse sentimento sublime que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não vivenciamos e que nós temos dificuldade de colocar em prática justamente por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos refletir e vamos juntos bater esse papo aqui pelos próximos minutos para que a gente possa juntos refletir sobre esse tema. Então nós vamos começar a nossa reunião virtual fazendo a nossa prece inicial. Caso você ainda não tenha preparado, prepare uma jarra com água ou a garrafinha com água para você, para os seus familiares, para que a espiritualidade trabalhadora do bem que está visitando o seu lar neste momento, o local onde você está assistindo esse vídeo nesse momento, possa energizar essa água para consumo seu, para consumo da sua família e assim auxiliar na energização do seu perispírito, do seu dupletério, atingindo o seu corpo físico, trazendo os benefícios da água fluidificada, da água energizada para você e sua família. Então vamos lá? Então agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, toda a espiritualidade trabalhadora no bem, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos virtualmente para refletirmos sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Que as boas vibrações, que as boas energias do mais alto possam chegar até nós neste momento, onde estivermos, em nossa casa, em nosso trabalho, em outro local onde estamos agora assistindo esse vídeo, que possamos receber os benefícios dessa energização bendita que chega a cada um de nós. Que essas energias positivas possam agora chegar até o nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, sendo absorvido, regularizando, refazendo o ciclo energético em nossos chakras, restabelecendo a rotação vibratória em cada um deles, que possamos colher os benefícios dessa energização perispiritual no nosso dupletério de uma forma mais efetiva no nosso corpo físico, aumentando a nossa resistência para que tenhamos a imunidade melhorada e sejamos resistentes não só a esse vírus que assola a humanidade, o coronavírus, mas a todos os vírus que possam nos atingir e desequilibrar o nosso corpo físico, bem como os vírus energéticos que podem nos desequilibrar energeticamente, corromper as nossas energias e prejudicar a nossa evolução espiritual. Que as bênçãos de Deus agora possam acerenar os nossos corações e mentes para que juntos possamos refletir sobre as palavras de hoje do Evangelho
e que assim possamos tirar proveito, possamos aprender, possamos praticar e evoluir enquanto seres encarnados neste planeta único. Que a misericórdia de Deus possa nos acompanhar, nos iluminar hoje e sempre, que assim seja. Então vamos, com a nossa confiança em Deus, para a discussão, para a reflexão sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do amor. A lei do amor é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 10 e vem falar, ou melhor, no capítulo 11, tá? Nos itens de 8 a 11. Tá? E a gente começa, ou melhor, Kardec começa a instrução dos espíritos, no capítulo 11, que aí a primeira mensagem é a lei do amor. São 3 mensagens na sequência, e a primeira dela é de Lázaro. Eu achei muito significativo, essa questão da primeira mensagem ser de Lázaro, e justamente falando da lei do amor, porque Lázaro era muito próximo a Jesus. Segundo as Escrituras, os Evangelhos, Lázaro inclusive teria sido ressuscitado por Jesus, já havia, segundo os relatos, já estaria morto, e Jesus foi avisado e quando chegou fez com que Lázaro ressuscitasse. Lázaro, irmão de Marta e Maria, e era uma pessoa muito querida por Jesus, muito amada por Jesus. E aí o espírito Lázaro, esse mesmo, que conviveu com Jesus, que foi, vamos dizer assim, entre aspas, ressuscitado por Jesus, é o primeiro a trazer a mensagem falando da lei do amor. E ele vem fazer uma reflexão para a gente, que eu queria aqui compartilhar com vocês. Ele diz assim, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então ele começa falando que o amor resume a doutrina de Jesus. Jesus veio para amar e deu provas disso. Jesus esteve entre nós, nos amou de uma forma que ainda nós não compreendemos, da mesma forma que nós falamos Deus é amor, falamos de boca para fora, da boca para fora, falamos sem pensar no significado disso tudo, mas nada existiria sem o amor de Deus. Se Deus não nos amasse, nada do que temos hoje existiria, nem a nós mesmos, nem o planeta que nós estamos habitando, nem a nossa família, nem os bens materiais que possuímos. Nada existiria se não fosse o amor de Deus. Isso é muito profundo, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer diariamente, porque o amor de Deus, ele se manifesta em tudo que está nos rodeando. No ato de respirar, nós podemos sentir o amor de Deus. Nessa conversa nossa virtual, do fato de eu poder falar, me expressar através do som, você poder ouvir, a tecnologia que nós estamos utilizando para fazer esse processo, tudo isso é o amor de Deus em movimento, a todo momento. O sol que nasce todos os dias, e a gente tem tanta certeza de que o sol vai nascer, mas a gente ainda não tem a certeza do amor de Deus por nós. Mas o amor de Deus por nós é tão certo como o sol vai nascer amanhã. E aí nós temos que fazer algumas reflexões, já que estamos falando de sol. Tem dia que nós não vemos o sol, o dia está nublado, está chovendo o dia inteiro, mas nós temos certeza que o sol está lá. Por quê? Podemos senti-lo, e mesmo que não o vendo diretamente, nós podemos ver os seus raios, porque o dia fica claro. Então nós sabemos que o sol está ali. E nós precisamos ter essa certeza sobre o amor de Deus por nós. Por mais que a gente não veja, a gente pode sentir em tudo. A gente pode ver, sim, em tudo. A gente pode ouvir em tudo. O amor de Deus por nós
É essa luz que pode clarear o caminho que nós temos que percorrer, né? Como é também dito isso do Espiritismo, né? Que o Espiritismo ilumina o caminho que nós temos que seguir, mas a caminhada somos nós que temos que fazer. E se nós temos a certeza de que nós temos o amor de Deus em nós, e isso fica claro, né? Jesus nos evangelhos, através dos evangelistas, ele vem nos dizer isso, né? O reino de Deus está em vós sois luzes, né? Vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Então, a todo momento, Jesus está falando que Deus também está em nós. Esse amor vive em nós. O que nós temos que aprender agora é compreender esse amor, as suas várias vertentes, e não esse amor como nós ainda temos como prática de julgar como sendo um sentimento puro, né? O amor conjugal, o amor entre pais e filhos, né? O amor entre irmãos, e esse não é o amor verdadeiro, né? O amor puro como Jesus sentiu por nós, né? Chico Xavier tem uma frase muito famosa que ele fala isso, né? Amar como Jesus nos amou, amar sem esperar nada em troca, sem esperar ser amado de volta, amar por amar. E é isso que nós temos que praticar. O Chico praticou isso, né? Foi um dos seres que mais amou também quando esteve entre nós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, especificamente, quando Lázaro começa falando isso, né, nesse item, a lei do amor, e toda essa, praticamente para mim, né, essa simbologia do Lázaro começar esse item, né, falando sobre a lei do amor, justamente ele que viveu o amor de Jesus, sentiu o amor de Jesus por ele, presencialmente, fisicamente, né? E como eu disse, a gente pode sentir também o amor de Jesus por nós a todo momento, né? Basta que a gente se conecte com essas boas energias e vibrações que a gente consegue sentir, né? Então, Lázaro vem falar isso para a gente. O amor resume a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, né? E aí, no decorrer do texto, ele vai falando da questão da evolução nossa, né, da humanidade como um todo, de que quando ainda éramos primitivos, né, nós tínhamos somente sensações, instintos, né, perdão, nós tínhamos somente os instintos mais evoluídos, né, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós passamos a ter, e no Livro dos Espíritos, nós passamos a ter sensações e depois sentimentos, né? Nós estamos aí nessa transição para os sentimentos. Por quê? Nós precisamos deixar os instintos e as sensações do lado. O instinto tá com fome, come, né? Se sente ameaçado, se protege. Isso é instinto. Se sentiu ameaçado, ataca, revida, né? E depois as sensações. O saciar-se pela comida, a bebida alcoólica, os devaneios do sexo, as drogas, tudo isso são sensações que muitas vezes nós utilizamos para fugir do nosso orgulho ferido ou para satisfazer o nosso ego, o nosso egoísmo. Então, nós precisamos fazer essa transição do orgulho, né, para a humildade, do egoísmo para o amor, né? Nós precisamos fazer essa transição porque é o caminho que nós temos que seguir e nós vamos fazer, né? Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas nós vamos fazer, né? Alguns ainda nessa encarnação, outras pessoas vão precisar de outras encarnações para conseguir alcançar esse estágio de sentimentos puros, né? De sentimentos elevados, do amor em sua essência pulsando em nós, da caridade, da humildade, da fraternidade. Tudo isso nos nossos atos, palavras, ações, pensamentos cravado no nosso espírito. É isso que nós precisamos fazer e desenvolver em nós. E é esse o caminho que nós temos que seguir, né? Por isso que Lázaro vem falando para a gente dessa caminhada que nós já fizemos, né? Nós já percorremos um longo caminho, nós já evoluímos bastante. Agora, com esclarecimento e principalmente conhecimento que a doutrina espírita está nos proporcionando, o nosso desafio é continuar evoluindo, continuar saindo dos instintos e sensações
para os sentimentos. E quanto mais elevado, melhor, porque nós elevamos a nossa vibração, elevamos os nossos sentimentos, e aí nós vamos auxiliando também a humanidade como um todo, né? E aí é esse um outro aspecto que nós vem sendo alertado também na sequência do texto por Fenelon, um outro espírito que se manifesta nesse item, a lei do amor, né? Ele fala inclusive que o amor é a lei de atração entre os seres vivos organizados, né? Isso também está no livro dos Espíritos, tá? O amor é a lei de atração para os seres vivos organizados, né? É a atração para a matéria orgânica, né? Então, o seu espírito usa de amor para agregar, né, a matéria orgânica que você está compondo o seu corpo. Então, tudo isso é utilizado através da lei do amor. Tudo isso é alcançado através da lei do amor, né? Lázaro também, né, voltando a falar de Lázaro nessa mensagem, ele nos cita que o amor, a lei do amor, ela está em nós como, ele cita a semente do carvalho, né, que é a bolota, como a bolota do carvalho, né? Ela está no estado potencial dentro de nós. O amor de Deus está num estado potencial dentro de nós. Quando nós vamos avançando, quando nós vamos progredindo, esse amor floresce. Ou seja, a lei do amor está dentro de cada um de nós, né? Por mais que às vezes as pessoas não consigam demonstrar isso, todos nós temos o amor de Deus em nós, né? Pode estar dormente, como numa semente, né? Está lá dentro. Aí, quando plantado, quando encontra o terreno fértil, né? Lembra da parábola do semeador, né? Que Jesus conta. Quando a semente cai no terreno fértil, né? Aí o amor floresce em nós, né? Então, todos nós temos um amor que está de uma forma latente dentro de nós, né? Dormindo. E quando nós vamos progredindo, ele vai florescendo, né? E algumas partes do texto também, que eu separei aqui para a gente discutir, faz algumas reflexões importantes, porque cita a questão do amor, né, nosso, que nós precisamos desenvolver para o nosso progresso pessoal, e também fala do amor de uma forma geral da humanidade como um todo, né? Inclusive pergunta os limites, né? Qual o limite do amor? É a sua família? É a sua cidade? É a sua religião, né? O seu círculo religioso, o seu círculo social? É o seu país, né? E aí ele responde, não, é toda a humanidade. Então, nós temos essa responsabilidade com o que acontece lá do outro lado do planeta. Ah, mas como é que eu vou ajudar? A sua vibração de amor chega nessas pessoas que precisam. A sua vibração de amor chega nos locais, nos hospitais, nas pessoas que estão passando por necessidade, por aquelas que estão enfrentando, né, complicações de saúde por conta do Covid-19. O seu amor vibra de uma forma que chega até essas pessoas, né? E aí ele fala assim, ó, o amor é um sol ardente que condensa em seu foco todas as aspirações e todas as revelações. Isso é para o nosso desenvolvimento espiritual. A partir do momento que nós compreendermos isso, isso vai ser uma mola propulsora, vai ser o sol, né, como diz um texto, para o nosso desenvolvimento espiritual. E aí ele continua falando assim, ó, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Isso, além de ser a superação do egoísmo, é a lei do amor aplicada na humanidade, né? Porque ela substitui a personalidade, a persona, substitui um pensamento único, exclusivo e egoisticamente em mim para você pensar nos seres como um todo. Quando a lei do amor atingir esse patamar, não haverá mais misérias sociais. Ah, todo mundo vai ser igual. Não, gente. Né? As pessoas vão ter os níveis sociais, mas a miséria propriamente dita, ela deixará de existir. Porque o amor, ele será universal entre os seres que habitam esse planeta. Tá? E os efeitos são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. A lei do amor é que vai fazer com que a gente aperfeiçoe a raça humana e contribui para a evolução planetária. Na última vez que eu estive aqui, a gente falou um pouco isso, né? Sobre a evolução do nosso planeta, a responsabilidade que nós temos com isso.
cada um de nós, responsável por vibrar esse amor que contribui para a evolução planetária. Então, esse é um compromisso que nós temos também com a humanidade e com esse planeta, que está nos recebendo e está nos ajudando em nossa evolução espiritual. Nós temos que vencer esses egoísmos para que a gente possa fazer com que alcancemos a evolução espiritual através do amor. Né? Num campo espiritual, por mais que sejamos indivíduos, né, isso também no campo material, nós dependemos uns dos outros. Né? Como é que a gente ia comer se não tivesse trabalhador rural produzindo, o produtor rural plantando, colhendo, transportadores, né, fazendo transportes, os comerciantes comercializando esses produtos para que a gente pudesse comprar, né, e comer na nossa casa. Então nós somos interdependentes. Tá? Nós dependemos uns dos outros. E assim é também no campo espiritual. Tá? Nós somos individualmente únicos, espiritual, eu sou um ser espiritual único, mas sou interligado com toda a humanidade através de laços de amor. Né? Então eu sou ligado espiritualmente com uma pessoa lá no Japão, com uma pessoa que está no plano espiritual, com o espírito, né, que está no plano espiritual. Sou interligado com todos os seres que habitam o nosso planeta. Então, por isso, essa nossa necessidade de entender que a lei do amor, ela é para todos nós uma forma de crescimento espiritual coletivo, de elevação da humanidade como um todo. Tá? De elevação de todos nós que compartilhamos a Terra como uma escola de aperfeiçoamento ou como hospital para curar as nossas necessidades, mas que todos nós podemos auxiliar um irmão como o outro. Né? Inclusive, nesse sentido, Divaldo Franco ele tem já uma palestra, tem livros, em que ele cita que nunca houve tanto amor como agora na Terra. Né? Porque às vezes a gente fica chocado com notícias tristes, com muitas notícias negativas e vamos entrando nesse ambiente negativo. Mas ele nos alerta. Né? A humanidade nunca amou tanto. Né? É só a gente pegar, né, como são as relações humanas de um tempo para cá. Tem desafios, gente? Lógico. Claro que temos desafios e enormes ainda. Mas a humanidade evoluiu. Né? Por mais que tenhamos preconceito racial, a escravidão hoje ela é banida. Né? É um crime hediondo hoje e quem a pratica vai preso. Né? Mas um tempo atrás era normal. Um ser humano era propriedade do outro ser humano por causa da sua cor de pele. Né? Era uma coisa, inclusive com passado escritura. Né? Quando você vendia, tinha o recibo de venda e troca entre proprietários de um outro ser humano. Isso é uma coisa absurda e já aconteceu, não acontece mais. Né? Por mais que as mulheres tenham sofrido, estão sofrendo, né? Casos de feminicídio, toda semana, todo dia, mulheres vítimas de violência, algum tempo atrás era muito pior, porque isso acontecia e as mulheres não podiam nem denunciar. Eram espancadas dentro de casa e não podiam reclamar. Né? Hoje a humanidade evoluiu. Então, a humanidade está evoluindo. É a lei do amor sendo praticada. Como eu disse, nós não somos perfeitos e nós ainda não chegamos no estágio de espíritos puros. Mas estamos evoluindo. Então, Divaldo Franco veio falar que existe muito amor hoje sim na Terra. Nós precisamos enxergar isso. E se a gente parar para pensar, realmente existe. Realmente hoje o amor está sim espalhado de uma forma mais generalizada entre a humanidade. Né? Lógico, alguns locais mais, outros menos, mas temos avançado. E essa interdependência espiritual, física, que todos nós temos, né, de toda a humanidade, por mais que a gente olhe egoisticamente para a gente e ache que a gente é o centro do mundo e que a gente não precisa de ninguém, porque tem dinheiro, porque tem poder, porque
se acha autossustentável, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não funciona dessa forma. E a gente precisa aprender isso na nossa rotina, que nós somos interdependentes, que nós dependemos um do outro fisicamente e principalmente espiritualmente. Essa interdependência, né, que existe, ela é uma teia infinita de combinações. Né? E aí, quando a gente vibra amor, nós entramos numa vibração, numa teia, né, vamos dizer assim, o que os esotéricos chamam de abóboda, né? Nós entramos numa onda de vibração de amor. Se nós vibramos medo, egoísmo, nós vibramos naquela vibração mais baixa. Atraímos companhias de acordo com aquilo que vibramos e recebemos aquilo que nós vibramos. Né? Então, essa interdependência, de uma forma geral, ela precisa estar clara para nós, porque nós temos que sair do nosso ego, né, do eu, do único, para pensar na humanidade como um todo, como foi falado aqui mais cedo. Né? É a mola propulsora da evolução da humanidade, do planeta Terra, e é o amor. E Jesus já nos disse isso há 2000 anos. Tanto é que Lázaro começa falando para a gente que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Né? Então, o amor resume todo o espiritismo, todo o cristianismo, tudo aquilo que Jesus ensinou e deixou para nós, resume-se ao amor. Né? Então, qual que é o nosso desafio? É parar de ficar falando assim, ó, e eu com isso? Ah, aconteceu um problema lá do outro lado do mundo. E eu com isso? E eu com isso é que nós estamos interdependentes, né? E nós precisamos vivenciar o amor, a lei do amor, o amor ao próximo em todos os nossos atos. Eu não consigo ajudar fisicamente, eu vou ajudar vibrando, né? Direcionando boas vibrações e energias para aquelas pessoas que estão passando necessidade. Né? Vibrando amor em cada em cada ato que nós fazemos. Porque se eu fico lá assim, e eu com isso, né, nós voltamos para o nosso ego, para o nosso egoísmo, nós negamos os princípios cristãos de humildade, de caridade e o próprio amor. Né? E aí nós precisamos voltar mais uma vez a visão para os evangelistas, né, e para aqueles que divulgaram a doutrina de Jesus. Né? Como Paulo, né, que ele diz, combati o bom combate, ou seja, venci a mim mesmo. Né? Guardei a minha fé, ele diz, combati o meu combate, o bom combate, guardei a minha fé. Ou seja, ele se preservou e conseguiu vencer a si mesmo. Né? Se eu falo eu com isso, eu vou tomar a atitude de Pilatos, né, que lavou as mãos sobre a condenação de Jesus. Né? E eu com isso, vocês querem matar? Ele é judeu, eu não sou judeu, então vocês se virem. Lavou as mãos. Né? E aí a gente vai para mais um ensinamento de Jesus, que não adianta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Né? Não fazer o mal é falar, e eu com isso? Mas a gente precisa fazer o bem. E a gente precisa ser efetivo na prática do bem. Dentro de casa. Né? Porque às vezes a gente acha que por estarmos dentro do nosso círculo familiar, nós podemos fazer o que quiser com aqueles que nos rodeiam, esposa, filhos. Né? E às vezes a gente é um cordeirinho do lado de fora da nossa casa, mas ao passar a porta para dentro, a gente é um carrasco da nossa família. Então nós precisamos praticar o amor. A lei do amor em toda a sua amplitude, em todas as ocasiões da nossa vida. Sermos pacientes quando assim for necessário, é praticar a lei do amor. Sermos indulgentes quando necessário, é praticar a lei do amor. Perdoar é praticar a lei do amor. Amar é praticar a lei do amor. Que busquemos então colocar em prática o amor em movimento no nosso dia a dia, em todas as ações, atos e pensamentos durante todos os nossos dias, porque aí sim nós estaremos interligados espiritualmente na vibração dos bons espíritos, na vibração do crescimento, da evolução espiritual nossa, da humanidade, do nosso planeta, e assim contribuímos para que todos possamos caminhar nessa luz, de deixar viver, de deixar pulsar em nós o amor de Deus, o amor de Jesus por cada um de nós que está latente. Vamos agora cultivar o terreno do nosso coração para essa semente frutificar.
Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela companhia. Até a nossa próxima oportunidade e fiquem todos na paz de Jesus.